Sabe aqueles brinquedos que você encontra em uma venda de garagem, meio esquecidos, sujos e antigos? Brinquedos que já passaram por várias mãos, que guardam histórias que ninguém se lembra mais? Pois bem, eu encontrei um desses. Só que a história dele não estava esquecida. Estava esperando para ser descoberta. O que eu vou contar agora não é uma lenda urbana, não é uma daquelas histórias que você conta em volta de uma fogueira para assustar os amigos. Isso aconteceu comigo. Então prepare-se, que o pesadelo está prestes a começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias que vão te deixar acordado à noite. Meu nome é André e isso que vou contar aconteceu quando eu tinha 11 anos. Eu sempre fui um garoto curioso, daqueles que adorava vasculhar mercadinhos, feiras e qualquer lugar que vendesse coisas antigas. Era algo no mistério de não saber a história por trás daqueles objetos que me atraía. E foi exatamente em uma dessas feirinhas de bairro que encontrei o que parecia ser apenas um soldadinho de chumbo, daqueles usados para enfeitar estantes ou, quem sabe, fazer parte de uma coleção. Mas esse não era qualquer soldadinho. Ele era diferente. Tinha cerca de 15 centímetros de altura, usava um uniforme militar de um verde escuro desbotado, um chapéu de soldado inclinado para o lado e segurava uma pequena baioneta nas mãos. Seus olhos eram pintados de um jeito estranho, como se estivessem sempre vigilantes, sempre alertas, mesmo sendo um brinquedo velho e desgastado. Parecia ter passado por muitas guerras, pelo menos no imaginário de quem o possuía antes de mim. No fundo da mente, algo me dizia que deveria ter deixado o brinquedo lá, na pilha de quinquilharias. Mas o preço era ridículo, e a curiosidade foi mais forte. Comprei o soldadinho e levei para casa, sem saber que estava carregando algo muito mais pesado do que parecia. Naquela noite, coloquei o soldadinho na minha estante, junto com meus outros brinquedos. Ele parecia perfeito lá, observando a sala de cima, como um guardião. Mas por mais que tentasse ignorar, havia algo incômodo nele. Seus olhos pareciam seguir-me pela sala, como se estivessem vivos. O primeiro sinal de que algo estava errado veio no meio da noite. Eu estava dormindo profundamente quando fui acordado por um som estranho, um arranhar suave vindo do chão do meu quarto. Abri os olhos devagar, o quarto estava escuro, e o som continuava, como se algo estivesse se movendo muito devagar. Sentei-me na cama, tentando ajustar meus olhos ao escuro. E então eu vi. O soldadinho não estava mais na estante. Ele estava no chão, inclinado como se estivesse marchando em direção à porta. A baioneta de metal estava erguida e o uniforme parecia mais nítido, mais real. Meu coração disparou, mas tentei me convencer de que estava sonhando. Levantei-me, peguei o soldadinho e o coloquei de volta na estante. Talvez eu tivesse batido na estante enquanto dormia, ou algo assim. Mas a sensação de que os olhos dele estavam me observando não me deixou dormir o resto da noite. Na manhã seguinte, contei aos meus pais sobre o que tinha acontecido. Eles riram, como era de se esperar, e disseram que eu estava imaginando coisas. Mas eu sabia o que tinha visto. Mesmo assim, deixei o assunto de lado. Não queria parecer louco, nem para mim mesmo. Os dias seguintes foram estranhos. Toda vez que eu entrava no quarto, sentia um cheiro de pólvora no ar. Algo metálico, como se tivesse acabado de sair de um campo de batalha. E o soldadinho, ele estava sempre no mesmo lugar, mas havia algo diferente nele. Suas roupas de chumbo pareciam mais desgastadas, sua baioneta mais manchada, e às vezes eu jurava que havia pequenas manchas escuras nas suas mãos. Foi quando comecei a sonhar com ele. Nos meus sonhos, eu estava em uma guerra. Um campo de batalha cercado de névoa e escuridão, e o soldadinho estava lá, liderando um exército de figuras sombrias, marchando em fileiras perfeitas. Ele me olhava, e seus olhos, agora brilhantes, pareciam me comandar. Eu estava preso ali, forçado a segui-lo, como se fôssemos parte de uma batalha que nunca terminava. Na vida real, as coisas ficaram mais perturbadoras. Naquela noite, acordei com o som de passos pequenos, ecoando pelo corredor. Quando me levantei para investigar, o soldadinho não estava mais na estante. Ele estava na porta do meu quarto, com a baioneta erguida, como se estivesse protegendo a entrada de algo. Ou esperando por uma ordem. Desta vez, eu não consegui ignorar. Peguei o soldadinho e o joguei numa gaveta trancada, tentando me livrar daquela sensação de que ele estava vivo. Mas no fundo, eu sabia que isso não seria suficiente. Na noite seguinte, os sonhos voltaram, mais intensos. Eu estava no meio de uma batalha feroz.
o som de tiros e explosões me cercando. O soldadinho estava lá, mas desta vez ele não estava apenas observando. Ele estava liderando, comandando as forças, e seus olhos queimavam com uma intensidade que parecia querer devorar tudo ao seu redor. Quando acordei, a gaveta estava aberta, e o soldadinho estava de volta à estante. Eu sabia que aquilo não era um brinquedo comum. Ele era algo mais, algo que não pertencia a este mundo. Meu avô, que serviu no exército durante a guerra, foi o único que parecia entender. Quando mostrei a ele o soldadinho, seus olhos se arregalaram, e ele disse: "Este brinquedo é um veterano. Ele lutou mais do que você pode imaginar. Ele carrega as almas daqueles que não voltaram." Meu avô me contou uma história antiga de soldados que durante a guerra acreditavam que certos brinquedos podiam ser amaldiçoados. Eles carregavam a essência dos campos de batalha, dos mortos, e serviam como uma ponte entre o mundo dos vivos e o dos mortos. O soldadinho, segundo ele, era um desses objetos. "Ele nunca vai parar de lutar", meu avô disse. "E se você não se livrar dele, você também será puxado para essa guerra sem fim." Naquela noite, fiz o que deveria ter feito desde o início. Peguei o soldadinho e o enterrei no quintal, o mais fundo que consegui. Cobri o buraco com pedras e me afastei. Desde então, nunca mais ouvi o som de pequenos passos ou senti o cheiro de pólvora no ar. Mas às vezes, nos meus sonhos, ainda estou naquele campo de batalha. E eu sei que em algum lugar, o soldadinho ainda está lutando, esperando por seu próximo comandante.